Senador Jacques Wagner, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Juazeiro, ao RJ Notícias. Quanto tempo, né? Bom dia, Geraldo José, bom dia a toda a equipe técnica aí da Juazeiro AM, do RJ Notícias. Cumprimento também todo o nosso povo, nossa gente de Juazeiro e da região. Cumprimento meu querido prefeito Andrei, o nosso vice Tiano, a todos os vereadores também da cidade de Juazeiro. Realmente tem muito tempo, Geraldo José. Eu ando com essa tarefa minha que o presidente da República me deu de ser líder do governo. Eu fico um pouco preso demais lá em Brasília, que é esse caldeirão pegando fogo todo dia, e portanto tem tempo que eu não bato esse papo importante com você. Mas é um prazer enorme estar aí com você nessa manhã de quarta-feira. Ô senador, e como repercutiu no Congresso, né, a abertura do evento lá na ONU com o presidente Lula, depois a participação inclusive do Donald Trump, fazendo inclusive rasgados elogios a Lula. Qual foi a repercussão aí no Congresso? Olha, a repercussão eu considero que foi muito boa. O discurso do presidente Lula é um discurso de estadista, equilibrado, duro, que em algumas coisas a gente tem que apontar. O que aconteceu do 8 de janeiro de 2023 para cá, o tempo todo essa tentativa de desestabilizar a nossa tão jovem, mas tão sagrada democracia, e, portanto, fez um discurso apontando os problemas e defendendo fundamentalmente a independência e a soberania do Brasil. Geraldo José, às vezes as pessoas me perguntam: o que é isso, soberania? Soberania é você ser dono do seu nariz. Essa é que é a realidade. É você ter a capacidade de decidir para onde você quer levar seu país, os caminhos de prosperidade que você quer levar seu país. E cada país é independente, não cabe um país de fora ficar dizendo como é que a gente tem que se comportar. Então Lula fez um discurso, na minha opinião, duro, mas educado, apontando os problemas hoje mundiais. E o presidente americano, Donald Trump, isso é uma tradição: primeiro fala o presidente brasileiro, depois o anfitrião, que é sempre nos Estados Unidos, a reunião da ONU. Ele falou e deu aquela impressão dele nessa, vamos dizer, cruzamento de corredor, que é um saindo depois de falar, no caso o presidente Lula, e o outro, Donald Trump, chegando. E ele disse: gostei da química do cara. Eu nunca tive dúvida disso não, viu, Geraldo José? Porque eu era ministro do trabalho do presidente Lula, quando, depois de eleito em 2002, já com a posse em 2003, ele fez uma viagem para os Estados Unidos. Na época era o presidente Bush, também era republicano e, portanto, do mesmo partido que o atual presidente americano. E a relação dos dois fluiu muito bem. Eu me lembro que teve um embaixador dos Estados Unidos no Brasil que disse: olha, a relação nunca foi tão boa. E não tem por que ser diferente. São 200 anos de amizade. O presidente nosso é o Lula, o presidente deles é o Trump. A obrigação é cada um sem querer dominar o outro. Esse é o problema, ninguém pode querer dominar. Na base do comércio multilateral e das amizades, a gente vai fazendo a relação. Então, eu acho que o sinal é positivo. Os Estados Unidos é um parceiro importante. Agora, o Brasil, o presidente Lula, nós não vamos admitir que ele queira dizer se a gente trabalha assim ou assado. Aí cada um tem sua instituição. Aqui nós temos o nosso judiciário, nosso executivo, nosso legislativo, e vamos tocar. Mas eu achei, Geraldo, extremamente positiva a postura e a repercussão da fala do presidente Lula, apontando vários problemas mundiais e falando da independência e soberania do Brasil. A região do São Francisco, cuja economia é eminentemente agrícola, né, está de olho nessa reunião. O presidente Donald Trump convidou o Lula para uma reunião na próxima semana. Obviamente que o tarifaço vai estar na pauta e, como eu disse, a nossa região aqui tá de olho. O senhor acha que pode trazer resultados positivos para o Brasil e, consequentemente, aqui para o Vale do São Francisco, senador? Olha, eu acredito que sim, apesar de ser a primeira reunião, evidentemente uma reunião entre dois presidentes é preparada antes pelas suas equipes, pelas embaixadas, pela diplomacia de cada país.
Óbvio que a questão tarifaço é sempre uma questão de prioridade no debate entre o governo brasileiro e o governo americano, que isso impactou muito em Geraldo José, e não tem sentido. Não sei se todo mundo que nos ouve nesse momento sabe, mas é bom saber. Na relação entre os dois países, a gente sempre diz a balança comercial entre os dois países. Então, na balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil sai perdendo. Por ano, nós compramos 7 bilhões de dólares a mais de produtos americanos importados do que eles compram daqui do Brasil. 7 bi por ano. Tanto que naquela missão que eu fiz parte, que fomos 6 senadores para os Estados Unidos, logo depois do tarifaço, mostrar que o país estava unido, porque tinha senador de todos os partidos, em defesa dos interesses da indústria, do comércio, do agronegócio, da agricultura brasileira, aquilo impactou. E vários parlamentares, inclusive do partido do presidente, também se colocaram contrários àquele tarifaço, que é um absurdo. Naquela época, conseguimos tirar uma série de produtos da lista do tarifaço, mas permanecem outros que para nós são muito importantes, como você citou também, toda essa área de fruticultura nossa aí do Vale do São Francisco. Então eu acho que é óbvio que as negociações, a conversa entre os dois presidentes vai passar por aí. E eu espero que chegue a um denominador comum, porque é ruim para a gente que não vende, é ruim para o povo americano, que quando vai comprar as coisas no mercado de lá, estão mais caras ou estão faltando. Então, é um jogo de perde-perde. E eu espero que a gente baixando a bola, sem tocar nas convicções, cada um tem sua convicção, Geraldo José. Eu penso de um jeito, você pensa do outro, Andrei pensa do outro, a gente tem cada um suas ideias próprias, o que não quer dizer que a gente tem que se transformar em inimigo que não possa conversar. Então, o presidente americano tem o estilo dele, o presidente Lula, presidente brasileiro também, ele é muito direto, e eu acho que exatamente por esse estilo dos dois, a conversa ou racha de vez, ou a gente acerta um passo. Eu acho que vai acertar um passo. Senador, depois da manifestação no último domingo, né, do povo nas ruas, a PEC da blindagem e o projeto da anistia ainda teriam fôlego no Congresso? O Senado já se manifestou provavelmente para sepultá-los. O senhor acredita nisso ou não? Acredito que sim. O senador Alessandro de Sergipe, do MDB, foi designado relator pelo senador Otto, que é o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sempre estou nessas conversas, óbvio, como líder do governo, sempre coloco a posição do governo, mas nesse caso aqui eu entendo que ele já está com o relatório pronto, o senador Alessandro, e, portanto, lendo agora, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todas as propostas de emenda constitucional, evidentemente que isso vai passar por lá hoje de manhã. E creio que temos voto para derrubar logo no dia de hoje e arquivar. Mas, dentro do regimento do Senado, você sabe que qualquer parlamentar ou partido pode pedir vistas do processo que está sendo decidido para estudar melhor. Então, é possível que ele leia e alguém peça para ter vista, significa que ficaria para a semana que vem. Mas eu digo a você com tranquilidade, pelas manifestações que já colhi de colegas senadores e senadoras, essa matéria da PEC da blindagem, alguns chamaram de vale-crime, PEC da bandidagem, tudo isso que já se disse, essa não passa de jeito nenhum. A outra, que é chamada projeto de lei da dosimetria, que foi uma ideia que surgiu lá atrás, para confrontar, para enfrentar a anistia, que não tem o menor cabimento falar de anistia, Geraldo, nesse caso. A anistia, como eu tenho feito questão de explicar, é um instituto, é uma ferramenta para um país, depois de um período de guerrilha, de guerra, de ditadura, de anormalidade, de exceção. Aí as partes resolvem pacificar o país
e fazem uma lei da anistia, um contrato de anistia, onde ali vão estar vários pontos protegendo os dois lados que estavam em luta dentro de um país. É para isso que tem anistia. No Brasil, a gente fez uma lei da anistia em 1979. Já estava se avizinhando o final do governo militar de 1964, que acabou efetivamente em 85, com a posse de Tancredo, que foi a óbito, que veio José Sarney, que fez a transição democrática, aí se fez a anistia. Aqui não há nenhum ciclo histórico que está se encerrando. Não há uma anormalidade. Nós tivemos uma eleição normal, tocada pelo Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado por observadores internacionais, e um grupo resolve dizer, mas eu não aceito esse resultado. Fez a baderna que fez no dia 8 de janeiro, acho que teve muito inocente e útil ali, vamos embora para Brasília, vamos fazer um negócio. Acabou que muita gente entrou naquela bandalheira, talvez sem nem ter consciência exatamente do que estão fazendo. Mas aquilo foi um crime. Foi pensado por 6, por 8, por 10, financiado por outros 10. A dosimetria de pena, que é esse projeto de lei, é para tentar pegar mais leve com os bagrinhos e concentrar nossas forças exatamente em quem pensou dar o golpe, quem pensou em assassinar o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então a dosimetria não é anular a pena, não é folgar a pena, inclusive, dos mandantes. Que para mim a dosimetria só tem sentido se ela for para aliviar a barra, vamos dizer assim, dos bagrinhos, aquele pessoal que estava naquela arruaça do 8 de janeiro. Não para quem pensou, financiou e mandou os outros de massa de manobra, de bucha de canhão, para fazer aquela baderna e depois cair fora. Ô, senador, depois dessa pauta tóxica, né, que foi uma declaração do Hugo Mota, presidente da Câmara, o senhor acha que abre-se a perspectiva da votação da isenção do imposto de renda na próxima semana? Eu não tenho dúvida, até porque havia um outro projeto de autoria do senador Eduardo Braga, do Amazonas, do MDB, que falava também de aumento da faixa de isenção. O senador Renan Calheiro, de Alagoas, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, como viu que não andava na Câmara, ele puxou para si a relatoria desse projeto, já relatou ontem na Comissão de Assuntos Econômicos e foi dado vistas. Como eu lhe disse, é um procedimento normal do funcionamento do Senado e da Câmara. Alguém apresenta um projeto, um outro senador ou outro deputado pode dizer, eu quero pedir vistas, em tese, para melhorar a compreensão desse senador sobre a matéria. Então, foi pedido vistas, mas eles já convocaram a outra sessão para hoje. Então, acredito que esse projeto, que não é o mais conhecido foi o que veio do governo e que está na mão do deputado Arthur Lira para relatar. Então, nós temos 2 projetos sobre isenção de imposto de renda. Um, que é o relator Arthur Lira, o outro que o relator é Renan Calheiros. Então, eu acho que vai andar. Nós estamos conversando com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Senador, o senhor, enquanto governador, esteve diversas vezes em Juazeiro, nós, inclusive, acompanhamos essas visitas, né? E hoje, particularmente, nós estamos com uma obra de grande magnitude, que é exatamente a travessia urbana, o prolongamento da ponte Presidente Dutra. Nós estamos praticamente no momento crucial da obra, que é a construção do viaduto 1, que pega na cabeceira da ponte até proximidades ali do contorno do Lomanto Júnior. Agora, há uma vontade, inclusive do prefeito Andrei, de nós aqui, povo juazeirense, da ampliação dessa obra, que seria a construção de mais 2 viadutos e emendas exatamente para a instalação de passarelas, ciclovias e a iluminação. E aí, não seria bem uma pergunta, mas um pedido desse juazeirense que foi adotado aos 4 anos de idade, que tem um amor por essa terra, que seria exatamente o seu empenho enquanto senador para viabilizar
esse processo licitatório para a construção de mais 2 viadutos, passarelas, iluminação e ciclovia. O senhor teria esse compromisso com o povo juazeirense?